Então, boa noite a todos. Dando continuidade à aula de variáveis de processo, aqui a gente vai fazer a análise de variáveis de processo de um problema envolvendo a destilação em único estágio, também conhecido como separação flash, né? Então, quando a gente pensa num processo de separação desse tipo, a gente vai ter uma corrente em uma fase, seja ela líquido ou vapor, né? Esse é o caso mais geral. O caso mais geral envolve um trocador de calor e uma válvula. Se envolve uma válvula, significa que eu quero abaixar a pressão. Se eu quero abaixar a pressão, significa que eu quero gerar a fase vapor. Então, minha alimentação normalmente é líquida. Se não envolve válvula, envolve um condensador parcial, essa minha alimentação pode ser vapor. Então, pensando nesse caso mais geral, minha alimentação é líquida, cujas variáveis de entrada, sua vazão, composição, temperatura e pressão. A partir dessas variáveis, eu posso usar um modelo termodinâmico para calcular a entalpia dessa corrente, a partir de uma regra de mistura e entalpia dos puros, né? Aqui o trocador de calor, né? Tem o calor envolvido. Aqui eu tenho uma válvula. Essa válvula é adiabática, porque não faz mais sentido eu perder ou alterar a condição térmica. Eu, propus uma máquina térmica aqui, não faz sentido eu trocar calor com a vizinhança mais, então eu penso uma válvula diabática. Então, eu perturbo a condição de estado dessa corrente, né? Trocando calor com a vizinhança e reduzindo pressão. E aqui nessa corrente que está representada aqui depois da válvula antes do tanque, eu já tenho duas fases criadas. Então eu proponho um tanque de separação, que eu chamo de tambor de flash, simplesmente para fazer a separação das fases, né? Evitar que o vapor arraste gotícula de líquido, evitar que o líquido carregue bolinhas de vapor, ter essa melhor separação possível, ao mesmo tempo garantir aqui um volume, né, de um tanque pulmão, um volume de líquido que permita manter o processo contínuo em caso de eventual parada. E aqui eu tenho a corrente vapor. Essa corrente vapor, ela está em equilíbrio termodinâmico com essa corrente líquida e as composições são diferentes entre elas, são as composições em equilíbrio, mas não são as mesmas, e são diferentes daquela composição que entrou na corrente de alimentação. Então, a partir de uma corrente, eu gerei duas novas correntes com novas composições. Então, esse tipo de dispositivo, de equipamento, ele se caracteriza naquela primeira classificação como um dispositivo de geração de nova fase a partir da alteração do estado físico da corrente de entrada. Então, como é que eu faço esse balanço de informações? A dica aqui é propor uma envoltória que pegue os três dispositivos, uma única envoltória pegando o trocador, a válvula e os tanques, cujas correntes mássicas que cruzam essa envoltória são a corrente de alimentação, a corrente de vapor e a corrente líquida. Então, a gente pode fazer a análise de variáveis envolvidas, levantando aqui o número de correntes, né? Cada corrente dessa traz C mais 3 variáveis, mais o calor, totalizando 3C mais 10 variáveis. Levantado o número de variáveis desse processo, a próxima etapa agora é levantar o número de restrições, ou o número de equações, né, baseadas no fenômeno físico que está ocorrendo. Toda vez que eu tiver uma envoltória, eu posso fazer balanços nessa envoltória. Por exemplo, eu posso fazer C balanços materiais. Nesse exemplo, eu propus um balanço global e C-1 balanços por componente. E um balanço de energia, representado aqui pelo balanço de entalpia. Atenção! Essas entalpias aqui são entalpias de mistura. Então, elas são calculadas a partir de regras de mistura. Então, se for uma solução não ideal, a entalpia dessa fase vai ser a média ponderada pela fração molar das entalpias dos puros, mais a entalpia de excesso dessa corrente. Isso vale para o HV e para o HL. Certo? Vocês viram isso em termo 2. Bom, que outras equações que eu posso dizer, né, que eu posso utilizar? E, sabendo que as correntes de saída estão em equilíbrio termodinâmico, eu posso usar o princípio de equilíbrio termodinâmico para propor a igualdade de pressões, o equilíbrio mecânico, o equilíbrio térmico, a igualdade de temperaturas das correntes de saída,
E para cada componente, ou seja, para os 6 componentes, eu posso fazer a equação oriunda do equilíbrio de fases, da igualdade de potencial químico, né? O potencial químico do componente na fase vapor tem que ser igual ao potencial químico do componente na fase líquida. Isso vai me levar à igualdade de fugacidade. E aqui a gente abre as fugacidades a partir de uma estratégia Φ, γ-Φ, né, que é a mais comum no caso do equilíbrio líquido-vapor, e isso vai me dar um modelo para o coeficiente de equilíbrio. Então aqui o modelo relacionando o coeficiente de equilíbrio com temperatura, pressão e composição das fases e os modelos de entalpia são as equações auxiliares que terão compor o nosso sistema para substituir essas variáveis em funções das nossas variáveis básicas, temperatura, pressão e composição das fases. Finalmente, para cada corrente eu posso propor um summation, né? Porque o summation tem que ser obedecido. Eu tenho três correntes envolvidas na envoltória, então posso fazer 3 summations, totalizando 2C mais 6 restrições, ou 2C mais 6 equações que montam o sistema. Muito bem. Se eu tenho 3C mais 10 variáveis, 2C mais 6 equações, eu tenho C mais 4 graus de liberdade, que é a subtração do número de variáveis pelo número de restrições. Bom, que especificações que a gente pode fazer, que o engenheiro pode fazer no projeto? Eu sempre conheço os dados da corrente de entrada. Então, eu posso fazer C mais 2 especificações da corrente de entrada. Eu posso especificar a vazão de entrada, a temperatura de entrada, a pressão de entrada e C menos 1 composições, porque a última composição está amarrada pelo summation. Sobram, portanto, 2 variáveis a serem selecionadas. Essas variáveis, elas vão caracterizar diferentes problemas de simulação. Se eu especificar pressão e temperatura de saída, eu vou ter um projeto que vai demandar um algoritmo de flash isotérmico. Fração vaporizada, que é definida aqui como a vazão de vapor sobre a vazão de alimentação. Se eu fixar essa fração vaporizada em 0 e a pressão, eu vou ter que usar um algoritmo tipo bolha T. Se eu fixar a fração vaporizada em 1 e a pressão, eu vou ter que usar um algoritmo do tipo orvalho T. Fração vaporizada a 0 e temperatura, algoritmo bolha P. Fração vaporizada a 1 e temperatura, algoritmo orvalho P. Se eu fixar o calor no trocador igual a 0 e a pressão, lembrando que do ponto de vista de equipamento, fixar o calor igual a 0 significa um flash sem trocador de calor, ou seja, um flash composto por válvula e tanque. Ou, às vezes, na entrada de uma coluna de destilação, você tem só a válvula. E aí eu tenho que fazer o cálculo do que essa válvula faz. Eu vou usar um algoritmo, se essa válvula for adiabático, flash adiabático. Muito bem. Se eu especificar o calor trocado, aí sim, volta com o trocador para o meu fluxograma. Mas eu especifico o calor trocado no trocador, especifico a pressão, eu tenho um algoritmo de flash não adiabático P. Se eu amarro um valor finito para a fração diferente de 0 e de 1, para a fração vaporizada e para a pressão, eu vou ter que a gente chama de flash PFI, ou flash pressão fração vaporizada. Então, no próximo capítulo do nosso curso, a gente vai rever o que vocês viram em termodinâmica, de forma esquemática, os diferentes estratégias, né, os diferentes algoritmos que representados aqui por essas diferentes estratégias de simulação. Ao final da simulação, vocês vão ter todas as variáveis envolvidas que vão levá-los ao dimensionamento de tanques, trocadores de calor e válvulas. Que isso que vocês vão ver em projetos. Relembrando que vocês viram o Pellet 2 e instrumentação, no caso das válvulas. Então, basicamente é isso, né? Agora, gente, essa tabelinha aqui tem um resumo
do número de variáveis, número de restrições e número de graus de liberdade para os diferentes dispositivos que a gente viu agora. O que eu quero agora para fechar esse capítulo é ensinar vocês como que eu vou montar agora o balanço de variáveis para um processo que envolve diferentes dispositivos, ou parte de um processo, uma unidade, que envolve também diferentes dispositivos ou repetição de dispositivos idênticos, como, por exemplo, as colunas de contactação por estágio, por pratos. Então, a ideia, um processo pode ser decomposto em elementos ou dispositivos, ou em unidades. Esses equipamentos ou partes dos equipamentos, a gente vai fazer a análise separada deles, como a gente fez até agora, e depois eu tenho que ensinar vocês a juntar essas partes. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar ao juntar essas partes? Então isso é o que eu vou propor hoje. Tá vendo que a gente está tendo a interação das crianças todas do prédio, né? Essa gritaria aí. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente levanta o número de variáveis de uma unidade? Bom, a gente faz uma envoltória dentro de cada elemento que compõe essa unidade, levanta o número de variáveis de cada um desses elementos e depois soma todos eles. Parece fácil, né? Só que quando a gente faz isso, só isso, a gente esquece de um detalhe. Esses equipamentos estão interconectados, porque é um processo. Se é um processo, um dispositivo, tubulação, outro dispositivo. Então, essa tubulação que interconecta diferentes dispositivos num processo, quando eu faço separadamente o número de variáveis, eu contabilizei as variáveis dessa corrente de interconexão 2 vezes. O que eu não posso fazer. Então, eu tenho que descontar o número total de correntes de interconexão. Então, quem é esse NR? Esse NR é o número de correntes redundantes. Ou seja, quando a gente somou as variáveis individuais de cada elemento, a gente contabilizou variáveis redundantes, oriundas dessas correntes redundantes. Cada corrente não traz com ela C mais 3 variáveis. Então, eu tenho que subtrair desse somatório C mais 3 vezes o número de correntes redundantes. Ficou claro isso, gente? Alguém teve dúvida? Bom, a gente vai fazer exemplos, tá? Bom, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Se esse meu processo, ele envolve, né, ou uma unidade envolve vários dispositivos idênticos que se repetem, né, eu preciso contabilizar esses números de dispositivos que se repetem. Só que o número de dispositivos que se repetem é um número. Por exemplo, o número de pratos de uma coluna. O número de pratos de uma coluna representa quantas variáveis, gente? Tenta interagir comigo agora. O número de pratos de uma coluna representa quantas variáveis? Uma variável. Isso é uma confusão comum. Vocês colocarem aqui, na verdade, o número de repetições. Não o número de conjuntos de unidades que tem elementos que se repetem. Então, NA, ela representa uma variável adicional que é uma variável estrutural do equipamento. Por isso que é uma variável inteira, normalmente. Né? Que é o número de elementos que se repetem dentro de uma unidade. Beleza? Com isso, eu tenho o número total de variáveis da unidade. Como é que eu faço agora para levantar o número de restrições, o número de equações da unidade ou do processo como um todo? Lembra que eu fiz uma envoltória em cada elemento?
Então eu posso fazer balanço em cada elemento, analisar cada elemento, então eu vou ter o número de restrições, o número de equações em cada elemento. Eu posso somar todas elas. Certo? Mas quando eu faço isso, que equação que eu contei duas vezes? Se cada elemento tem uma envoltória, eu contei os balanços duas vezes? Acho que não. Não, mas o summation eu acho que você conta duas vezes, né? Perfeito, Igor. O summation é a única equação que é da corrente. Que é da corrente envolvida. É o único que não é da envoltória. O summation é da corrente. Então, quando eu somo todas as restrições dos elementos individuais, eu contabilizei duas vezes o summation de cada corrente redundante. Então, eu tenho que eliminar essas equações. Eu estou olhando o número de equações, né? Então, eu tenho que eliminar. Então, o número de correntes redundantes tem que... se eu subtrair esse somatório por NR, eu estou eliminando os summations que eu contabilizei a mais. Então, beleza. E aí, como eu sei o número de graus de liberdade? O número de graus de liberdade total do meu processo, ele vai ser o número total por elemento, o número de graus de liberdade Então, deixa eu voltar aqui, que a notação mudou um pouco. Então, vai ser o NVU menos o NEU, que vai dar essa conta aqui. Ó. É porque aqui já está em cima do exemplo. Essa transparência não ficou boa. Aqui eu estou trabalhando em cima do exemplo. Vamos olhar aqui. Vai ficar como? Vai ficar somatório de NVE menos somatório de NE menos NR que multiplica C mais 2. Por que C mais 2? Porque eu subtraí, ó, vai ficar NR, vai ficar 3NR menos 3NR mais NR. Se eu juntar de novo, fica NR que multiplica C mais 2 mais NA. Então, gente, vamos aplicar isso para um caso de uma torre de absorção não adiabática. Uma torre de pratos. A torre de pratos não adiabática, ela é uma unidade que tem vários estágios de equilíbrio empilhados. Então, ela empilha vários estágios de equilíbrio. Certo? Mas os estágios de equilíbrio são equipamentos idênticos, dispositivos idênticos. O fenômeno pode ser diferente, né? A intensidade do fenômeno, as variáveis vão ser diferentes em cada estágio. Mas as variáveis envolvidas e as restrições envolvidas são as mesmas em cada um deles. Então, do ponto de vista dessa análise, eu assumo eles como equipamentos idênticos. Então, se vocês recordarem, cada estágio de equilíbrio tem 2C mais 6 graus de liberdade. Se eu tenho N estágios, né, quando eu fizer a soma dos graus de liberdade, eu vou ter N que multiplica 2C mais 6. Esse 1 quem é? Esse 1 é o NA, que representa a variável adicional referente à estrutura do equipamento, que é o número, essa variável é o número de estágios que eu empilhei na coluna. Mas quando eu fiz esse produto aqui,
que eu fiz? Eu contabilizei variáveis a mais, que estão aqui, ó, que é o NR 2C mais 3 das correntes redundantes, e contabilizei também equações a mais, que são os someixos das redundantes. Que é NR aqui? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Quantas correntes redundantes eu tenho numa coluna com N estágios? Pense um pouquinho, gente. A cada dois estágios de equilíbrio, quantas correntes redundantes eu tenho? Pensa numa coluna com dois estágios. Eu tenho 4 correntes redundantes, tem certeza? 2. Eu tenho o vapor que sai do prato de baixo e segue para o de cima, e o líquido que sai do prato de cima e desce para o prato de baixo. Então, para uma coluna com 2 estágios, eu vou ter 2 correntes redundantes. Certo? Então, para uma coluna com 3 estágios, eu vou ter quantas correntes redundantes? 4. Olha, 3 estágios, 4 correntes redundantes. 2 estágios, 2 correntes redundantes. Repara que o número de correntes redundantes é 2 vezes, que são as 2 correntes que se trocam, a cada n-1 estágio. 2 estágios, n-1, 1, vezes 2, 2 correntes. 3 estágios, n-1, 2, vezes 2, 4. E assim por diante. Então, se eu tenho uma coluna com n estágios, quem vai ser NR? NR vai ser 2 vezes n-1. Cada uma das correntes redundantes, eu tenho o quê? Eu tenho C mais 3 variáveis contabilizadas a mais e NR, né? NR eu tenho, para cada corrente eu tenho um someixo. Então, dessa primeira conta que eu fiz, eu tenho que subtrair esse número graus de liberdade. Então eu faço a soma dos NDs, tá? É a outra maneira de fazer, né? Então essa é a outra maneira de fazer. Eu calculo o somatório dos graus de liberdade dos elementos individuais e depois calculo o NR da unidade, que nada mais é do que o número de variáveis a mais menos o número de equações e restrições a mais que eu fiz. Nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2n mais 2c mais 5 variáveis. Né? Graus de liberdade. Se vocês tiverem lápis e papel aí, é só jogar o n aqui para dentro, fazer essa conta e fazer essa subtração desse termo por esse termo. E que especificações que eu tenho? Né? Que especificações que eu posso fazer? Eu tenho duas correntes de entrada, né? A entrada de líquido e a entrada de vapor na coluna. Cada corrente de entrada eu posso especificar 2C mais 2. Certo? Bom, aí depende do projeto. Se eu estou fazendo um projeto de análise de desempenho, significa que a coluna é existente. Então eu conheço a coluna, então eu sei o número de estágios da coluna. Então eu fixo essa variável.
Se a coluna é não adiabática, eu sei o calor trocado. Né? Por que eu vou fazer uma coluna não adiabática? Que eu quero controlar o calor trocado em cada estado, em cada estágio. Então, eu vou especificar o calor trocado em cada estágio. E, normalmente, eu sei qual é a pressão. Né? Eu tenho uma especificação para a pressão de saída e tenho a queda de pressão em cada estágio, de modo que eu posso calcular, a priori do projeto, a pressão em cada um dos estágios. Essas são as especificações clássicas em coluna de absorção. Beleza? E, finalmente, gente, eu estou fazendo aqui uma coluna de destilação simples, mais simples possível. Né? Eu tenho aqui uma seção de absorção, um prato de carga, uma seção de esgotamento, um refervedor, um condensador total e um divisor de corrente. Aqui é uma coluna não adiabática. Para cada um desses dispositivos, menos para o prato de carga, nós já fizemos essa análise de graus de liberdade. Então, como é que eu faço? Eu boto uma envoltória em torno de cada elemento separadamente. Aí vocês me perguntam, professor, mas a seção de absorção e a seção de esgotamento, elas não são vários estágios de equilíbrio empilhado? São. Mas a gente já não aprendeu, a gente já não fez os graus de liberdade de uma unidade como essa? Então a gente pode falar que a seção de absorção é como se fosse uma unidade de absorção. E a seção de esgotamento como se fosse uma unidade de desorção, que tem o mesmo número de graus de liberdade do de cima. Então eu posso tratá-lo já como uma única envoltória. Então o condensador total, a gente já viu que tem C mais 4 graus de liberdade. Divisor de corrente, C mais 5. A seção de absorção e enriquecimento, foi essa que a gente acabou de fazer. 2N mais 2C mais 5. Quem que é esse Nzinho pequeno aqui, gente? Esse N minúsculo? É o número de estágios da seção de enriquecimento. Prato de carga, a gente ainda não fez. Pra vocês fazerem em casa. Dá 3C mais 8. Seção de esgotamento. 2M mais 2C mais 5. Repara que é igual. Só que eu mudei a letrinha. Quem é o Mzinho? É o número de estágios na seção de esgotamento. Lembrando que N e M são números distintos. Certo? E o refervedor, que é uma máquina térmica, C mais 4. Somando isso tudo, eu vou ter 2 vezes Nzinho mais Mzinho, mais 10C mais 31. Se eu disser que o Nzão é o número de estágios na coluna, ele é a soma do número de estágios na seção de absorção, o número de estágios na seção de esgotamento, mais o prato de carga. Então, quem que é Nzinho mais Mzinho? Nzinho mais Mzinho é o N total menos o prato de carga. Então, substituo aqui. Tá? Cuidado! O livro e a apostila inclui as máquinas térmicas parciais no N. Então fica um pouquinho diferente do que eu estou fazendo aqui em sala de aula. Eu gosto de fazer um pouquinho diferente para você chamar a atenção que referências diferentes, simuladores de processos diferentes, podem definir o N de forma diferente. Então, toda vez que vocês fizerem uma simulação usando um simulador ou vão estudar alguma referência, a primeira coisa que vocês têm que perguntar é: quem é o Nzão para você numa coluna de destilação? Tá? Nessa minha nota de aula aqui, o Nzão é só a coluna. Muito bem. E aí eu somei tudo. Quando eu somei tudo, gente, eu somei coisa demais. Eu somei tanto variáveis demais, como somei restrições demais. Como é que eu contabilizo isso? A primeira etapa agora, para a gente levantar o NRU, é levantar o número de correntes redundantes. Então eu queria que vocês fizessem isso. Quantas correntes redundantes eu tenho nesse problema
a partir dessas envoltórias que eu desenhei. Contem para mim, por favor. Cada um individualmente. O primeiro que fizer, abre o fone e fala. Quantas correntes redundantes eu tenho nessa coluna de destilação a partir das envoltórias que eu desenhei? E aí, moçada? Quantas? Quantas, Vitor? 9. 9. Vamos contar comigo? Corrente redundante, gente. Olha como que a envoltória é útil. São aquelas correntes que cruzam duas envoltórias. Essa corrente aqui cruza duas envoltórias? Essa que está com o vermelhinho aqui? Hein, gente? Cruza? Não, então não conto ela. Essa aqui cruza? Cruza. Uma. Essa aqui também, 2. Essa aqui também, 3. Essa aqui também, 4. Essa aqui também, 5. Essa aqui também, 6. Essa aqui também, 7. Essa aqui também, 8. Essa aqui também, 9. E essa aqui cruza? Duas envoltórias? Não. Não. Olha como é importante desenhar as envoltórias quando vocês estiverem fazendo essa análise. E quanto maior o processo, mais importante. Tá? Então eu tenho 9 correntes redundantes. Vocês devem me perguntar, mas professor, e as correntes redundantes que já estão aqui dentro aqui da seção de absorção e a seção de esgotamento? Lembra que quando a gente chegou nesses graus de liberdade aqui, ó, a gente já tinha feito a eliminação delas. Aqui o trabalho já tinha feito. Por isso que eu agrupei a unidade toda numa única envoltória. Agora, por que o NRU deu 9C mais 18? Se cada corrente redundante traz consigo C mais 3 variáveis. Não tinha que dar 9C mais 27? Só que o NRU, eu contabilizo as variáveis, mas eu tenho que também descontar as equações a mais, os summation a mais. Então vai ser 9C mais 27 menos 9 summations. Por isso que deu 9C mais 18. Ou, se vocês preferirem, basta multiplicar o número de correntes redundantes por C mais 2. Olha como é fácil. E aí, dando o total de 2N mais C mais 11 variáveis. Se eu fiz essa conta certa. Certo? Lembrando aqui que todos aqui, assumindo que tudo permite trocar calor, tá? Os calores não estão aqui desenhados, mas se vocês revisitarem lá, para dar C mais 5 no divisor de corrente, tem calor trocando no divisor. Para dar esse 2 aqui na frente do N, tem calor sendo trocado em cada um dos estágios. E para dar esse 8 aqui, eu estou assumindo que o prato de carga também permite trocar calor. Se a coluna for não adiabática e o divisor de corrente não adiabático, o 5 vira 4, esse 2 aqui e esse 2 aqui viram 1, e esse 8 vira 7. Uma coluna não adiabática. Tá ok? Muito bem, gente. Especificações. C mais 2 da corrente de carga. A pressão nos estágios, normalmente eu especifico a pressão de topo, e aí quando a gente estiver lá na coluna de destilação, eu vou discutir isso com vocês, porque é importante para projetos. Se a coluna for não adiabática, significa que eu estou botando trocadores de calor lateral, eu estou tirando a corrente líquida a vapor, fazendo rodar no trocador e devolvendo ele para a coluna. Tem algum motivo isso? Então, eu tenho que especificar por que eu estou botando aquele trocador ali, então eu tenho que especificar o calor trocado.
a pressão no condensador e no refrigerador, a pressão no divisor de corrente, o calor trocado no divisor, a gente já discutiu isso, né? Se eu não vou encamisar isolar esse divisor, eu tenho que dar uma demanda energética para ele, por que eu não fiz isso? Eu tenho que alimentar o simulador com o número de estágios, né? O N número de estágios. Repara o seguinte, ou eu especifico o N minúsculo e o N minúsculo, ou seja, o meu NA igual a 2, ou eu especifico o número total de estágios, ou seja, o N maiúsculo, e a localização do prato de carga. Ou seja, onde o prato de carga vai se localizar, em qual estágio. Então, eu continuo tendo 2 NA. Uma coluna de destilação são 2 NA. Tá? O mais tradicional é isso. Eu especificar o número total de estágios e a localização do prato de carga. Temperatura da corrente de refluxo, aquela lá que está voltando para a coluna no topo. A vazão de retirada dos produtos D e B. E a fração vaporizada da carga, ou melhor, o estado térmico da carga. Mas isso tudo a gente vai rever lá quando a gente vai discutindo coluna de destilação. Tá? Então, com isso, gente, a gente fecha a aula de variáveis de processo. Eu agradeço a atenção de todos.